Olá, pessoal, muito bem-vindos. Eu sou Alisson Silva, eu sou o CEO da Choose Media Academy. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante para a prática de vocês, seja você que é acadêmico de medicina, seja você que é médico já formado, que é um tema importantíssimo na nossa prática, que é a comunicação não violenta. E hoje nós trouxemos aqui uma especialista no assunto, que é a doutora Gabriela Khrushchevsky, que também é cirurgiã geral e especialista em medicina intensiva. E hoje ela trabalha também com a parte de feridas. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho, se apresentasse, por favor, doutora Gabriela. Olá, eu sou Gabriela Khrushchevsky, sou médica especialista em cirurgia geral e também em terapia intensiva, mas há 10 anos eu lido com pacientes que têm lesões de pele. E hoje estamos aqui nesse bate-papo sobre comunicação não violenta. A Alisson falou muito bem que serve para todas as áreas, na verdade, serve para a área de saúde, né? Para quem trabalha, serve para todo mundo e é um tema muito importante para nós da área de saúde. Exatamente. Como a doutora Gabriela acabou de falar, a comunicação violenta, ela pode ser usada, né, esse conceito no nosso dia a dia, na nossa relação familiar e tudo. Nós vamos falar mais especificamente na área da saúde, da medicina. Então, doutora Gabriela, por favor, eu gostaria que a senhora falasse o que é a comunicação não violenta. Eu vou começar falando de uma fase que eu acho muito importante que a gente lembre, né, nesse podcast, que as palavras, elas moldam a realidade que nós vivemos. Isso, para mim, é muito importante quando a gente vai falar de comunicação não violenta. A comunicação não violenta, na verdade, é um método, né, que foi criado por Marshall Rosenberg, que ele tem algumas coisas, ele traz nele. Primeiro, o princípio da empatia, tá? Que eu acho que é muito importante. Da compreensão do outro. E com isso, você fazendo conexão. Então, essas 3 coisas é o método que ele criou. Então, Marshall, ele trouxe para nós a ideia de que esses 3 pilares, eles sustentam a comunicação não violenta. É um tema muito interessante, não é? Eu tenho uma pergunta, doutora Gabriela, quais são os pilares que fundamentam essa comunicação não violenta? O que é que Marshall trouxe? Você falou da empatia, mas o que é que fundamenta essa comunicação? É importante lembrar, Alisson, que comunicação não violenta não é você chegar no espaço com as pessoas e não gritar, não culpar, não apontar, porque a gente já lembra de violência algo físico, né? Algo que você está alterado. O que as pessoas precisam sair daqui entendendo eu vou trazer a comunicação violenta para a minha prática diária. Isso é muito importante. E para isso, eu preciso dissociar de que essa comunicação que Marshall prega é uma comunicação, como eu te falei, que é apenas de quem grita, de quem fala, de quem está alterado. Sim. Essa comunicação, como você falou, ela tem princípios. E isso é muito importante a gente seguir. O primeiro princípio que a gente vai falar é a observação sem julgar. Ou seja, eu chego em uma situação, porque toda situação, ela traz muito do que a gente está pensando sobre aquela situação. Sim. Só que nessa comunicação não violenta, eu vou ter que tirar o eu e vou ter que analisar aquela situação. Então, diante de um cenário, por exemplo, que a gente está dentro de um plantão médico, dentro de uma unidade de saúde, onde existe naquele momento alguma situação que eu não gostei, diante de um colega, diante de uma profissional, eu vou ter que avaliar aquela sem o meu eu, sem o meu julgamento. Que é tipo, ele não fez para me prejudicar. Sim. Aquela situação ali, o colega, ele não falou daquele jeito porque ele está falando com o Gabriel, ele está falando com o Alisson. Sim. Isso ali é uma situação onde ou ele está alterado, ou ele poderia falar de uma outra forma. Eu trago um exemplo que eu queria falar aqui para você. Posso? Pode, sim, claro. Porque eu acho que é importante a gente praticar. Você que é o especialista em impulsão, e vamos dizer que você está ensinando alguém a funcionar no acesso central. E aí, naquela hora, você fala assim, a pessoa não consegue, não teve habilidade, e você vai falar, você não sabe funcionar. Você afirma, você não sabe funcionar. Isso causa o quê na pessoa que está ouvindo? Causa uma sensação de incompetência. Incompetência. Então, você fala, você não sabe funcionar, a pessoa que está querendo fazer um procedimento ali. E, às vezes, você tem dificuldade realmente do procedimento, e você chega com essa frase Isso. teoricamente violenta, né, doutor Gabriela? Isso. Você não sabe funcionar, a pessoa, ou Tony chega assim, calçando a luva. Antigamente, a gente costumava já chegar do lado dele, calça a luva aqui, deixa que eu faço. Isso. E como é que a pessoa pode fazer? Mas olha só, você muitas vezes não está fazendo isso porque você está sendo violento com a pessoa. Não é sobre a pessoa.
É sobre que às vezes você está em um ambiente onde você quer resolver aquele problema, entende? Sim. Então, só que é essa forma como se você comunicou, porque comunicação, olha, isso não é só de quem fala, é de quem ouve também. Sim. Mas você também, a partir de hoje, pode, em vez de falar, você não sabe impulsionar, porque deixa o outro na situação constrangedora, percebi que você está com alguma dificuldade. Você quer ajuda? Muda completamente. Muda completamente. Completamente. Você passa a... Porque você observou a situação, mas você não julgou. Isso. Você não chegou ali agindo de forma assim muito direta no questionamento. Você entendeu que ele está com dificuldade, mas Isso. você não agiu, não falou de uma Você forma pega- meio agressiva. Você perguntou e ele vai ficar mais à vontade de pedir ajuda. Isso. Porque quando você fala, você não sabe funcionar, você já observou a situação, ok? Você tá vendo que ele tá com dificuldade. Mas o não, você não sabe já é um julgamento. Então, quando você pergunta para ele se ele quer ajuda, você já entendeu que a situação ali tá difícil, que talvez ele não saiba, mas você não julga ele, você só observou. Então, isso é uma coisa importante, que eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, porque é um pilar muito importante. Outra coisa é expressão de sentimento. Sim. Na expressão de sentimento, eu quero dar também um exemplo que eu gosto muito, você sabe, né? Eu gosto de ensinar com É exemplo. importante. Às vezes, eu posso estar aqui tentando me comunicar com você e até num momento de estresse, você não está atento. Você não está me olhando, eu estou falando e você está me transmitindo o quê? Que você pode até estar escutando, mas eu não estou sentindo isso. Então, a emoção é muito importante. Então, às vezes eu posso virar para você e falar, você não está ouvindo o que eu estou falando, não, Alisson? Você não presta atenção, não? Eu me sentiria um pouquinho sofrendo uma agressão, nesse termo, talvez. Isso, mas você entendeu que é assim que eu também estou me sentindo, Sim. sem a sua atenção? Sim. Porque a importância, gente, de quem comunica, do papel do comunicador, a importância do papel do comunicador é que ele tem que ter a sua mensagem bem entendida. Sim. Então, eu que estou tentando me comunicar, eu preciso me expressar de forma que você entenda. Sim. Então, imagine também, se eu chego para você e falo, você não está me ouvindo não, Alisson? Sim. Você não está prestando atenção no que eu falo, não? O que a gente está me acabando aqui de falar, você não está me ouvindo? Isso é muito comum, né, doutora Gabriela? Ou você está falando com uma pessoa e outra pessoa está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ou está no celular, e até que a gente que está falando se sente incomodado. Isso. Mas eu posso, como eu sou a comunicadora, eu posso ter responsabilidade de como isso vai chegar para a pessoa. Sim. E como é que eu faço isso? Eu pergunto, Alisson, eu estou precisando conversar uma coisa com você. Você poderia prestar atenção aqui um pouco? Sim. Eu gosto que você... Alisson, aí você pode até me responder, não, eu estou fazendo. Eu falo, não, Alisson, eu gostaria que você olhasse para mim. Sim. Você puxa aquela pessoa para ter atenção em você. Isso. Isso é Porque importante. isso é importante. Num ambiente, imagine você estar no ambiente de terapia intensiva, numa emergência. Então, eu vou colocar outra pergunta, eu não sei se você terminou os Ainda outros tem pilares. mais duas. Tem mais dois pilares. Qual foi? Só revisando. O primeiro foi O a quê? questão A observação sem julgamento. observação sem julgamento. Foi um pilar. Isso. A expressão de sentimento. A expressão de sentimento. Quando eu posso falar também para você assim, Alisson, quando você não olha para mim, eu me sinto mal, porque eu me sinto que você não tá me dando atenção, tá? A observar sem julgar. E a expressão de sentimento. E a expressão de sentimento. A outra é identificar a necessidade. Identificação de necessidade. Identificar a necessidade. É isso. Todas as vezes que a gente está em uma comunicação, a gente tem um objetivo. Sim. Não é isso? Ou você quer um objetivo. Naquela questão do acesso, você queria o quê? Que a pessoa passasse o acesso. Exatamente. Mas para que você obtenha isso, eu vou dar um outro exemplo. Eu vou dar um exemplo de colegas bem que eu gosto disso. Vamos dizer que naquela hora que você me falou isso, eu me senti maltratada. E aí eu te reajo, e aí se começa uma confusão. Conflito. Isso, eu não te chamei aqui, para que você veio? Me deixa, eu não preciso que você me ajude. O colega foi lá para tentar ajudar, mas chegou de forma violenta Isso e também bateu gerou uma reação. uma reação não muito boa. Pronto, ótimo. Mas eu poderia dizer para você assim, depois, não precisa ser na hora, tá? E comunicação, isso é importante. Comunicação, às vezes, num ambiente de estresse, que as pessoas também precisam entender, principalmente em unidade de emergência, terapia intensiva, não é permitido isso. A comunicação não precisa ser treinada no exato momento que eu estou vivendo aquela comunicação. Sim. Que eu sinto que não é a que melhor, que foi violenta. Sim. Então, esse colega, ele poderia aceitar a sua ajuda, você que funcionava, e depois ele ia para você e te chamava. Para expressar o sentimento, dizer, Alisson, a forma que você me abordou, olhe para mim, queria que você entendesse, eu não me senti bem. A forma como você me tratou, Sim. eu não me senti bem. Eu não sei se era a sua intenção,
mas foi uma forma que me expôs, eu me senti mal, me senti incompetente, estava uma equipe do lado. Talvez ele te dê a oportunidade também nesse momento de você dizer o quê? Não foi minha intenção, e você melhorar. Porque não adianta eu saber comunicação não violenta para mim. Comunicação são duas pessoas entrando em um acordo. Então, uma pessoa que sofreu uma comunicação violenta, ela pode reagir de forma violenta ou pode reagir de forma não violenta. E a doutora Gabriela está falando exatamente isso, que a gente pode reagir de forma não violenta, evitando que o conflito aumente. Isso é uma inteligência emocional também, né? Da sabedoria do relacionamento, não é isso? Só faz comunicação não violenta quem tem autoconhecimento, Alisson. Sim. E eu posso te dizer isso de cadeirinha, como eu sempre falo. Falar desse assunto para mim muitas vezes até me angustiava, porque a minha prática é de alguém que viveu muito a comunicação, tanto de outras pessoas, quanto as minhas mesma comunicação. Sim. Então, por exemplo, essa coisa do acesso mesmo, você sabe, quando a gente está numa emergência, quando a gente está num ambiente de terapia intensiva, o que a gente quer é pensar muito na solução. Então, a gente está ali com a vida em risco. Esse cuidado de percebo que você não está conseguindo. Às vezes a gente não consegue isso, mas é algo que tem que ser treinado. Para que seja tão natural quando falar, peraí, deixa que eu faço. Sim. Entende? Sim. Então, a comunicação não violenta também faz parte de um hábito. E hábito é o quê? Treinamento. E a gente não foi muito ensinada. Por isso a importância desse podcast, por isso a importância nos cursos que você sempre está trazendo. Como é que você... É levantar sempre esse tema para que as pessoas possam entender. Você acha importante que esse tema seja abordado desde a faculdade? Com certeza. Isso não sou eu que acho, né? Todas as pessoas que estudam e que é levantada essa bandeira, é que isso faça parte de uma grade curricular, inclusive. Então, quando você traz um simpósio como você trouxe, e que já fala sobre esse assunto, você nada mais do que está levando esse tema que é tão importante para treinamento, para criação de hábito. Eu acho que tudo começa durante a faculdade, né? A formação do acadêmico lá na faculdade ela é muito importante. Mas você que já está formado e precisa desenvolver essa habilidade, que é uma coisa que a gente tem que entender como é que funciona. Isso aí vai impactar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Bem útil. Temos mais um pilar. Vamos lá. Que eu acho que é o essencial. Talvez se vocês esquecerem todos os outros, lembrem desse. Que é a formulação de um pedido claro. A comunicação, seja ela, vamos lá na área médica, vamos dizer que você está lá e você está precisando que uma enfermeira ou um colega pegue uma coisa para você. Mas se você não for claro nesse pedido, isso pode trazer problemas. Porque a outra pessoa, ela pode não entender que é a sua urgência, a sua emergência. Ela pode não entender a quantidade de material que você queria e trazer errado. Ou ela pode postergar porque ela está ocupada com outra coisa. Então, quem é responsável é você por chamar a pessoa, prender a atenção dela. Lembra? Prende a atenção dela, olhe para mim. Fulano, eu estou precisando que você pegue essa quantidade de medicamento agora ou daqui a 10 minutos e me traga, porque eu vou precisar usar em tal procedimento. Você não ir pode impactar. Tudo bem para você nesse momento? Tudo bem. Uma coisa que é importante também na comunicação é você checar se a outra pessoa está te ouvindo. Porque eu posso falar. Eu posso ter um pedido claro, eu posso falar sem um julgamento, observar sem julgamento, eu posso expressar meus sentimentos, já estou fazendo a revisão aqui. Sim. Mas chegando na hora, eu posso não conseguir ter essa clareza e a certeza do que o outro ouviu. Às vezes é necessário você perguntar, você entendeu o que eu te falei? É verdade, Gabriela. A gente costuma, às vezes, falar uma coisa, principalmente em estar numa sala de cirurgia ou numa emergência, a pessoa, às vezes, não ouve o que você falou, ou então, às vezes, não entende. Aí, quando ela volta com outra coisa. Ela costuma, não, eu pedi não foi esse dreno aqui, eu pedi foi outro dreno. Então, a pessoa não estava ali dispersa. E imagine isso na parada cardíaca. Você fala uma pessoa, faz aqui uma adrenalina. E a enfermeira não ouviu, adiantou. Então, o que você está falando é uma coisa muito importante, que eu acho que é a questão do double check. É você falar e a pessoa falar que ouviu, que entendeu, né? E você ter a certeza que a comunicação foi eficaz nesse momento. Então, eu vou só revisar aqui. Importante. O primeiro princípio, então, é a observação sem julgamento. O segundo, a expressão dos sentimentos. A outra é a necessidade, o que eu preciso. E a quarta, então, é a clareza na minha informação, tá?
Sim, Então, isso é muito importante, fazer pedidos claros. sim. Doutora Gabriela, a comunicação violenta, ela pode impactar a relação médico com paciente? Com certeza. A comunicação não violenta pode impactar qualquer tipo de relação. Quando a gente está falando de saúde aqui, eu acho que é algo que é muito prudente hoje a gente pensar é o seguinte: quais são lá atrás, o que que eu falei? Quando o Marshall ele, né, falou desse método, que é um método, então ele coloca esses pilares. Na verdade, os princípios são o que a gente falou, Sim, mas os pilares são baseados, como eu falei, conexão, empatia. Quando ele coloca isso, ele quer praticar uma coisa que a gente, na verdade, está perdendo muito. E eu acho que você vai concordar comigo, uma escuta ativa. sim, Então, por que comunicação não violenta ela é importante na minha prática médico-paciente? Porque ela faz com que eu entenda o que é uma escuta ativa. Às vezes o paciente chega e eu não estou com essa. E escuta ativa não é passar horas escutando o paciente, porque pode ser que essa escuta não seja ativa. É justamente no momento que eu estou escutando, eu estou conectado, então eu tenho empatia, conexão e a escuta e relacionamento, para que eu possa gerar o quê? O que você me falar, eu julgo que é importante. E eu vou então filtrar essas informações para eu poder criar uma história sua de vida, de doença, de saúde, para que eu possa exercer aquilo que eu quero, tomar uma conduta mais assertiva. Então, você já deve ter vivido casos de que pacientes não são escutados direito, o paciente se sente lá agredido, sim. o médico nem olhou para mim, nem me escutou, né? Que sai da sala, às vezes você é um excelente médico, fez um diagnóstico até, mas não deu esse momento dessa escuta para Se ele. enfraquece a relação do médico com o paciente. Se o paciente percebe, o médico ele é competente, tecnicamente, foi recomendado, mas ele chega lá e o médico fica no computador fazendo o trabalho dele, não tem não cria uma empatia com o paciente. E às vezes ele termina prejudicando o próprio atendimento porque ele não está com aquela escuta ativa, ele não consegue Isso. desenvolver um papel adequado e enfraquece a relação médico-paciente. Com certeza. É. E eu quero dar um outro exemplo também, tá? Que eu acho que é muito importante. Quando eu tenho uma escuta ativa, eu estou ali disposto a me conectar com você. Eu estou disposto a compreender o que você está me falando. E isso vai gerar em você uma reciprocidade. Então, entenda que a relação é essa. Se eu estou praticando algo que eu te escuto com interesse, porque eu quero te compreender e eu quero me conectar com você, naturalmente você vai sentir o quê? Melhor. Sim, Então, às vezes, a maior queixa dos pacientes é justamente você perceber, mais do que erro médico, é a queixa do mau relacionamento, de chegar, o médico não recebê-lo, às vezes, atos simples, sim. não saber o nome, não falar, não chamar a pessoa pelo nome, não parar para escutar porque está corrido. Mas, Gabriela, eu trabalho na emergência, ou eu trabalho em um lugar que eu tenho que atender 40 pessoas em 6 horas, vamos dizer, porque a gente sempre, como é uma prática, como é uma metodologia, a gente precisa praticar, a gente precisa criar um hábito, é natural das pessoas botarem o que? As dificuldades. Mas vem cá, como é que eu vou fazer isso? Mas ele não fala hora nenhuma de tempo, Alisson. Ele não, Sim. não traz. Quem criou, ele não fala, "Ó, você precisa de 1 hora para praticar isso." Às vezes, você faz essa conexão, essa compreensão até com o olhar. Quando você é mais atento, quando você se aproxima, quando você não se distancia, quando o paciente chega e você olha nos olhos dele e você ouve 5 minutos ele que seja. Então, assim, não é de tempo. Sim. Não se cria apenas ter essa reciprocidade. É o que eu tenho percebido, Gabriela, é que as pessoas estão meio impacientes ou estão muito imperativas. Ela não consegue fixar muito tempo ouvindo. Então ela está ali, daqui a pouquinho a pessoa se dispersa, né? Parece que tem uma dispersão muito rápida. A pessoa não consegue se prender em uma aula de 30 minutos. Ela tem que assistir aula de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então ela se dispersa. Isso é uma coisa que a gente vem percebendo com a tecnologia, com as redes sociais, multitarefas, e isso talvez tenha dificultado um pouquinho, tem dificultado essa relação. Mas nós vimos que isso impacta na relação do médico com o paciente, nós temos que aprender a comunicação não violenta para a gente se relacionar bem. Isso pode evitar até, muitas vezes, um processo. Com Você certeza. concorda?
Porque se você cria uma empatia com o médico, se o médico cria empatia com o paciente, ele tem a confiança. E muitas vezes, aquela questão ali de uma conduta que não foi adequada, que ele poderia ter agido de outra forma, o paciente pode interpretar de forma negativa. E isso criar uma relação ruim, às vezes ele processa, mesmo sem erro médico. Dois pilares que eu acho também muito importantes a gente estar destacando aqui, que quando eu pratico a comunicação não invasiva, voltei não invasiva, ó, falando seu catéter, comunicação não violenta, é uma coisa. Primeiro que eu vou estar tentando reduzir o quê? Os atritos, os conflitos no meu ambiente de trabalho. E no meu ambiente de trabalho eu estou falando tanto com relação aos pacientes quanto em relação ao outro profissional. Então, por que, Gabriela? Então, vamos mudar, na verdade. Por que que eu devo aprender esse método? Porque isso vai reduzir os meus conflitos, os meus maus entendidos. E a gente sabe hoje, no mundo que a gente vive, como as coisas estão rápidas. Então, Alisson, às vezes você não tem tempo de refazer aquela imagem, aquela postura que você quebrou no primeiro momento ali de um plantão. Sim. No primeiro momento que você se relacionou com um colega. Por quê? Porque as coisas hoje estão muito mais rápidas. Eu cito um exemplo meu que eu fui abençoada, porque eu tive chefes, né, líderes de residências que tiveram essa paciência. Sim. Mas talvez no mundo de hoje, como a gente está, porque o que você acabou de dizer é que a gente está viciado em dopamina, passa rápido, vê rápido, né? Faz as coisas muito rápidas. Então talvez você não tenha uma chance, às vezes, até de mostrar sua competência. Porque você já mostrou no primeiro momento que você o quê? Chegou naquele ambiente e criou o quê? Ruídos, mal entendimentos. Então aquilo ali foi o quê? A equipe já não te aceita também. Isso já. Você sabe que hoje problema com pessoas é difícil para as pessoas resolverem. Então você já não é. E a outra coisa é, eu não posso falar que eu centro meu tratamento no paciente se eu não tenho uma comunicação não violenta. Porque, como eu te falei, o princípio é escuta. Se eu não escuto, eu não estou centrado no paciente, eu estou centrado na queixa. Sim. Você falou, doutora Gabriela, da questão da relação médico-paciente, você comentou um pouco também, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa questão de quais são os desafios, né? Fala para aquele colega que está dando plantão na emergência, para ele implementar esse tipo de comunicação. Quais são os desafios para ele fazer no dia a dia? Como ele pode tentar melhorar esse. Vamos dizer que tem uma pessoa que ela termina sendo grosseira, porque às vezes está naquele ambiente crítico ali, fala, a gente pega ali, a gente precisa ali daquele material, e ele tem aquela relação. Qual o desafio no ambiente de emergência, né, ou ambiente de terapia intensiva, que pode dificultar isso, e como ele pode estar melhorando isso daí? Ele tem que ler o livro do Marshall, tem que assistir a sua palestra do simpósio Meu Primeiro Plantão. Com certeza. Como é que ele pode fazer isso? Sabia que até quem trabalha com comunicação não violenta, ele fala que a primeira coisa que deve ser feita, o primeiro desafio que nós devemos quebrar de barreira, sabe o que é? Treinamento. Porque é um método. Então você tem que treinar para gerar o hábito de praticá-lo. Outra coisa é que você tem que justamente parar, você não é uma vítima. Né? A comunicação não violenta, ele não veio para vitimizar. Não tem uma vítima e um sujeito, ou seja, aquele que fala mal e você que recebe, coitadinho. Sim. A comunicação é responsabilidade de duas pessoas. Então, você tem que ser treinado e você tem que praticar e você tem que entender também esse papel. Então, você tem que se resistir aos ambientes. Você tem que criar uma resiliência. Porque senão você vai estar sempre culpando o outro e culpando o ambiente que você está. Mas é o ambiente que... E a terceira coisa que eu acho muito importante que eu queria falar aqui é que as empresas, os hospitais, os lugares, a gente vai estar indo de encontro a uma cultura, muitas vezes, organizacional. Então, volta ao segundo. Você tem que ter resiliência, você tem que acreditar naquilo e você tem que começar a praticar. Quantas coisas de quando você era estudante, você era residente, não eram colocadas em práticas? E hoje você vê. E a gente já sabia que seriam melhores. Né? Então, é justamente a nossa resistência, a nossa resiliência nessa construção dessa cultura nova é que vai fazer com que isso mude. E para isso a gente precisa ser treinado, a gente precisa participar, a gente não precisa... Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que às vezes a gente acha que uma aula de CEPS é mais importante do que uma aula de comunicação. Mas se você não se comunicar bem, e comunicar bem não é falar bem, você às vezes não consegue atingir o seu objetivo. Você sabe que numa emergência,
O que é muito importante um paciente sepse grave quando chega? É o tempo do quê? Do antibiótico. Se você não sabe se comunicar, ter uma equipe do seu lado, você prejudica o seu paciente. Você não vai obedecer isso. É verdade. E assim, falando um pouquinho da realidade do mercado médico. Quando a gente formou, né, eu formei antes de você, tinha uma realidade. Hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje, né, temos uma demografia médica cada vez mais crescente. Nós vimos uma quantidade de abertura de escola cada vez mais crescente. E se o médico ele não tiver capacitado para estar numa sala de emergência, para começar a trabalhar, ele corre o risco de gerar conflitos e perder até o emprego. Então, eu pergunto assim para você, um médico que vai lá, ele não sabe se relacionar, não sabe se comunicar de forma eficiente, de forma efetiva, de forma não violenta. Ele pode gerar conflito tanto com o médico, às vezes no relacionamento colega de plantão, e quanto às vezes com a equipe de enfermagem. Né? E aí ele vai, como ele fala, ninguém é superior ali ao outro. Ali nós somos um time, somos uma equipe multidisciplinar. Isso. Mas assim, eu já vi, Gabriela, assim, médico ter problemas com a equipe de enfermagem e isso gerar até a demissão do colega. Então você acha que como ele pode tentar aprender ou se comunicar, a entender que é importante esse relacionamento com a equipe multiprofissional? Primeiro, entender que comunicação não tem a ver com ser tímido ou não. Todo mundo se comunica, até mesmo o tímido, né? Sim. Então, o que a gente precisa, então, é não colocar no vitimismo, como eu falei, porque eu sou tímida, porque é meu jeito. Então, eu preciso, primeiro, entender isso, segundo, treinar. E conhecer, estudar. Porque, Alisson, veja bem, com as mudanças que a gente vem vivendo, e, na verdade, isso, para mim, a gente já aprende isso desde há muito tempo, ser um bom médico, ter conhecimento técnico é nossa obrigação. Uhum. Então, saber dar um diagnóstico, estudar, aprimorar, isso é nossa obrigação. Sim. Começar a entender de como a comunicação não violenta pode me trazer benefício, de como ser mais empático, de como buscar autoconhecimento, de como ter gestão de estresse, como aprender a gerir meu estresse, eu só posso cuidar do outro quando eu me cuido. Quando eu começo a apostar nessas outras coisas que me sustentam, que trazem um equilíbrio, aí sim eu consigo entender que isso aí sim é aquele aquele mais que eu preciso proporcionar e é o que vai me diferenciar lá na frente. Porque dentro da concorrência, vamos dizer assim, e da seleção natural da espécie, que é típico, você não vai ser selecionado pelo básico. Porque apesar de ter muitas faculdades, a competência pode ser até relativa. Mas como você se relaciona, como você se expressa, vai ser um diferencial na sua vida. Você pode ter um colega que sabe entubar, um colega que sabe passar um cateter central, mas às vezes ele não sabe exercer a comunicação não violenta e termina ele criando uma antipatia dentro do plantão. Isso pode acontecer isso? Eu acho que eu vou dar um exemplo que choca mais as pessoas. Quantas vezes você, desde a sua escola até na faculdade, você já viu médicos menos capacitados do que você ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro? Isso, inclusive, incomoda médicos. É verdade. Quando eles se reúnem, eles colocam, mas fulano, você lembra de fulano? Não tem nem residência, não tem tal formação. Mas ele conseguiu uma habilidade que os outros não conseguiram. E que todos, na verdade, podem ter acesso. Mas ele desempenhou. Eu não estou falando, gente, de questões éticas, tá? Eu estou falando de que, querendo ou não, é uma habilidade. Aquele médico se destacou. Sim. Aquele menino que quase não estudava, nunca foi o primeiro. Você pega a minha, desde a escola eu tenho isso. A primeira aluna da turma não é uma pessoa de sucesso, que eu considere de sucesso, tá? É importante também dizer isso. E você vê, às vezes, aquele aluno ali mediano, mas ele se destacou, porque ele pegou uma habilidade e ele foi muito bom nessa habilidade. Sim. Então, hoje, a comunicação não violenta é um método que precisa tem que ser praticado, e quem tiver mais habilidade, com certeza, vai ter mais sucesso. Não tenho dúvidas disso. Então, um médico que esteja trabalhando numa emergência, se ele dominar essas técnicas de comunicação violenta, ele vai conseguir ter melhorar o relacionamento com o paciente que ele está atendendo, isso com os familiares do paciente, que muitas vezes o problema não é nem o paciente, são os familiares, principalmente você que atua na área de pediatria, né? Ele vai melhorar o relacionamento dele com a equipe de enfermagem, então ele vai ficar o cara bom do plantão.
E ele vai fazer algo que eu acho que é mais importante de tudo, que a gente às vezes se esquece. Ele vai ter melhor relacionamento com ele mesmo. A gente sempre pensa, para eu me relacionar bem com o outro, olha, eu só preciso estar bem comigo mesmo. É por isso que a comunicação não violenta, ela desperta muitas coisas. Porque às vezes é o que eu te falei, você não tá indo pro seu colega com raiva. Você não tá gritando porque você tá com raiva dele. Você não tá falando, você não sabe, não, deixa que eu resolva, porque você acha que ele é péssimo ou você tá querendo dar uma indireta. Às vezes as circunstâncias, elas vencem. O que a gente hoje está precisando praticar é como é que eu lido com isso que a gente não foi ensinado, mesmo nas circunstâncias de estresse, mesmo nas circunstâncias onde eu estou vulnerável, como é que eu consigo trazer esse método para o meu dia a dia? Porque é isso que a gente tem que diferenciar. O estresse vai estar ali. As situações difíceis vão estar ali. As culturas organizacionais que não apostam em comunicação não violenta vão estar ali. Colegas que não estão nem aí para a comunicação violenta vão achar isso uma coisa de gente besta, vão estar. Mas como é que eu primeiro preciso olhar para mim, desenvolver meu autoconhecimento, entender como isso vai ser importante para mim, e a partir daí eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, meu estudo, e vou aprender e vou praticar, e eu vou sair bem comigo mesmo, antes de estar bem com qualquer pessoa. Bacana, bacana. A gente vai ter aqui um público de estudantes de medicina, acadêmicos, que vão ouvir esse podcast, esse videocast. Vamos ter público também de médicos, né, recém-formados e médicos que estão formados há 10, 20, 30 anos. E você acha que seria mais importante um médico que está formado há mais tempo, ele parar para rever essas condutas dele, porque às vezes ele está mais difícil de modelar, de conseguir construir, ou todo mundo é importante a aprender isso? E você acha que o médico que está mais tempo, ele vai ter mais resistência de tentar melhorar essa comunicação? Depende. Aí eu falo depende, porque tudo na vida é gerado por uma necessidade, viu o que ele falou? Você tem que ajustar suas necessidades. Talvez esse médico que já tem um longo tempo de caminhada, ele não veja necessário, ele nem precise fazer esse ajuste mais. Mas seriam para todos. Agora, a necessidade talvez não seja para todos. Então, é importante para todos, mas talvez não seja necessário para todos. Porque depende da realidade de cada pessoa. Agora, o que a gente não pode confundir, eu queria deixar bem claro isso, eu quero até trazer um exemplo para você, de fora da área de medicina, mas que vai ajudar, é que comunicação não violenta não é ser simpático, não é ser gente boa. Porque a gente tem um médico gente boa Sim. no plantão, mas muitas vezes ele não é claro nos pedidos. Só que nós vimos de uma cultura também que entende que essa comunicação é falar manso, é falar baixo, é ser gente boa, é levar lanche no plantão. Não é isso. É um método. Então eu posso falar com clareza, expressando sentimento, mas falar do meu jeito, no meu tom de voz, da minha forma, porque não é para mudar o outro, é para adequar determinados, porque eu preciso alcançar aquele objetivo com você. Se eu falar para você, sai, você não sabe, ali eu já crio um monte de rusgas na nossa relação desnecessárias. Por isso que eu vou me moldar e vou falar, eu percebi que você está com dificuldade, você quer ajuda? Então não é porque eu sou grossa e vou passar a ser gente boa, não. É porque eu necessito disso para construir relações melhores. E aí eu vou dar um exemplo de uma palestra que eu assisti uma vez que ele falou assim, que ele estava falando, né, dando uma palestra, Sim. e veio uma menina da limpeza e começou a limpar. Ao mesmo tempo que ele estava na palestra, e aquilo ali desconcentrava ele, desconcentrava as pessoas. Às vezes ele abatia a vassoura no lugar, tal. E aí chegou uma hora que ela percebeu que ela estava incomodando ela e ela perguntou: eu estou te incomodando? Ele falou: você está me incomodando, eu gostaria que você saísse. O que que ele fez? Ele foi claro, expressou o sentimento, você está me incomodando. Ele foi claro. Mas se você levar, ele obedeceu a comunicação não violenta. Sim. Só que para quem acha que comunicação violenta é meiguice, é ser, oh, meu amor, por favor, você poderia parar um minuto, me dar uma licença, não é isso. Ele não julgou por ela estar ali. Tá? Ela observou, tá me incomodando, ela precisa, ele veio e expressou o sentimento dele. Está me incomodando, não está bem. Sim. E ele foi lá e deu um comando claro. Eu gostaria que você saísse.
Então, eu trago essa frase porque eu acho que ela resume muito bem É, o que a gente está construindo aqui. A é, comunicação violenta é isso. a comunicação violenta, então, não é você não ser apenas não violento, é você ter uma eficiência, atingir aquele objetivo que você precisa no seu plantão ou onde você estiver. Isso faz muita diferença, né? E outra coisa, né? Eu fiz um curso uma vez que a gente falava de comunicação, e aí uma coisa que eu aprendi lá, que eu achei muito importante geralmente, quando eu falo uma coisa pra você, tipo, Alisson, você não viu minha mensagem que eu te mandei ontem? Ou, Alisson, você não prestou atenção naquilo? Quando eu vou para essa mensagem, a errada sou eu. Você sabe por quê? Porque, como eu falei aqui no início, o comunicador ele tem obrigação de entregar a sua mensagem e que o outro entenda. Então isso acontece muito com o WhatsApp. Você já deve ter passado isso. Sim, Você pensa que respondeu, ou você falou de um jeito a pessoa entendeu o outro, ou você na verdade mandou uma mensagem achando que era um jeito a pessoa. Então, é obrigação sua como um comunicador entregar aquilo que você quer, checar que o outro entendeu, levando em consideração os métodos, esse método de perfeito, Rottenberg. perfeito. Pessoal, isso aqui tá sendo muito interessante, muito importante. Deem valor a isso, né? Esse tipo de aprendizado, porque isso vai fazer diferença na sua prática médica. E se você quiser aprofundar essa aula, eu vou colocar o link do simpósio Meu Primeiro Plantão, onde temos a palestra da doutora Gabriela, foi uma palestra fantástica, ela é uma palestra mais prolongada, que ela explica passo a passo esse método. Nós estamos perto, doutora Gabriela, de acabar. Vamos aqui ver mais uma última questão. Eu queria que você comentasse o que papel a autoconsciência desempenha na prática da comunicação não violenta para os profissionais de saúde, em geral. O papel da autoconsciência é importante no desenvolvimento dessa técnica? Na verdade, é fundamental. Não existe, como eu falei, não existe comunicação não violenta sem autoconhecimento, sem autoconsciência. Até para a gente tá. Se um dia você não acorda hoje falando eu quero praticar comunicação não violenta, ao longo você vai vendo o impacto da sua comunicação, do que você consegue, do que você entrega, de como você lidera e de como as pessoas contribuem no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que lidera, e todos nós lideramos, podemos, não todos nós ter um perfil de liderança, mas todos nós lideramos, porque quando a gente está em um plantão, a gente é um líder, como médico, de uma equipe. Então, naquele momento, eu preciso entender que tudo que eu falar vai reverberar, ou seja, vai mover aquela equipe, numa dança mesmo, e que quanto mais harmônica, melhor. Então, você sente isso quando você chega no seu plantão e você vai começar a se perguntar: isso aqui é como eu quero que meu plantão esteja? É assim que eu quero que as pessoas me vejam, me ouçam, me escutem? As pessoas conseguem entender o que eu falo e cumprir o que eu falo? Então, a partir de perguntas para si mesmo, que você começa a ter a necessidade e vai buscar se melhorar. É o que eu falei desde o início. As palavras moldam o meu ambiente. Sim. Então, o que eu falo pode me dar um ambiente bom, um ambiente ruim. E aí, como eu acredito que falar rapidamente sobre isso, que a Bíblia nos ensina desde de muito, a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. Isso é o que está dizendo o quê? Quando você está falando, você está moldando as pessoas e tudo que está acontecendo e tudo que vai retornar para você também. Então, não existe não olhar para dentro antes, ver o que você está cheio, de que você está cheio para preenchido, porque suas palavras estão falando disso. O que a gente dá para as pessoas é o que a gente tem, né? Então, se a gente não tem o que dá, a gente não vai dar nada. Se a gente tem coisas boas para dar, a gente vai dar coisas boas. Se a gente tem coisas ruins dentro da gente, para terminar transmitindo isso. De qualquer forma, eu entendo que é um método, né, que você que está aí do outro lado da tela precisa aprender, você precisa se desenvolver. O mercado cada vez mais acirrado, né, a exigência do público, dos clientes, dos familiares, cada vez mais. Você vê toda hora na televisão problemas, conflitos. E você desenvolvendo esse método, você vai estar mais preparado. Então, mais uma vez, nós temos aqui a doutora Gabriela falando aqui, né, nesse podcast, e tem uma palestra da doutora Gabriela no simpósio, Meu Primeiro Plantão, que vocês vão ter acesso, tá certo? Doutora Gabriela, queria te agradecer para esse encontro, a sua presença aqui. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas eu tenho certeza que isso vai abençoar os colegas, tanto os estudantes de medicina, né? A mim é importante também estar praticando isso, né? Aos colegas que têm mais tempo de formado aí, tenho certeza que vai ser impactante, como você falou, é tão importante quanto atender
uma sepse é saber se comunicar de forma eficaz. Então, eu queria te agradecer. Hoje é o primeiro evento aqui da Choose Media Cabos, o primeiro nosso podcast. E nós gostaríamos que você, se você gostou desse evento, que você seguisse o canal, curtisse o canal, isso vai ajudar a fortalecer, compartilhasse também para os seus colegas, sejam estudantes médicos de medicina, da área da saúde. Essa palestra é impactante para todos. E os seus colegas médicos também venham fazer parte da nossa comunidade da Choose Media Academy. Alisson, para levar as pessoas a curiosidade de ouvirem minha aula lá no simpósio, Sim. eu queria dizer que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa. E lá eles podem saber por quê, né? Olha aí, pessoal, Então, tá vendo? O símbolo da comunicação não violenta é a girafa. Por que será, né? Que é uma Imagine. girafa. Que uma girafa, a girafa é grande, tem as pernas compridas, tem um pescoção. É, Vamos lá entender o porquê esse símbolo, a girafa é o símbolo da comunicação violenta. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver aqui mais vezes, falando, marcar um dia para falar de feridas. Vamos, com certeza, pé diabético. Diabética. Foi um prazer estar Toda hora aqui. chega isso na sala de emergência, né? Com certeza. A gente vai desmembrar isso. E é um prazer estar aqui. É um prazer estar falando sobre isso com vocês. E saibam, quem está aqui na mesa, eu e você, na verdade, somos os que mais temos que praticar para dar exemplo. Com certeza. Então a gente fala para rever e aprender. certeza. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula do simpósio. Vão lá, embora se conectar, porque o mundo hoje é de conexões. Sim. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí que estão assistindo. Um abraço.